Você já se perguntou por que certas pessoas te desrespeitam como se fosse algo natural? A resposta pode ser mais brutal do que parece. Talvez elas percebam que você ainda reage como todo mundo. Num mundo onde gritar virou linguagem e ofender virou hábito, manter a calma se tornou um poder quase sobrenatural. O curioso é que quanto mais você responde com emoção, mais entrega seu controle nas mãos do outro. E se eu te dissesse que existem atitudes silenciosas, baseadas em sabedoria milenar, capazes de desarmar qualquer um, sem precisar levantar a voz? Prepare-se para abandonar o velho padrão de não leva o desaforo para casa, porque ele está te custando caro: paz, respeito e energia. O que você vai aprender aqui são hábitos baseados no estoicismo, a filosofia dos imperadores como Marco Aurélio, que transformam qualquer um num verdadeiro mestre de si. Não são dicas genéricas, são lições práticas que vão mudar sua postura ao ponto de você se tornar irreconhecível e respeitado por isso. Mas atenção, aplicar isso exige coragem, a mesma coragem que poucos têm e que você está prestes a acessar. Vamos agora a 5 hábitos estoicos para nunca ser humilhado de novo. Primeiro, pense antes de qualquer reação. Quando fores desrespeitado, não permitas que a tua alma se agite como o mar em tempestade. O impulso de revidar, de lançar palavras como lanças, é um veneno disfarçado de força. Aprende, como ensinava Sêneca, que a calma é a lâmina mais afiada. Lucas, outrora dominado pela ira, tornou-se irreconhecível quando compreendeu que o silêncio é o verdadeiro domínio de si. Quem possui um emocional forte sabe que o homem que cala governa a si mesmo e, por vezes, ao outro. Ao fazer uma pausa antes de responder, não está sendo fraco, mas sábio. Aquele que demora a reagir observa com clareza o jogo emocional do mundo. Clara, por exemplo, foi desafiada diante de alunos e pais que buscavam provocação. Em vez de erguer a voz, ela ergueu sua presença. Tornou-se inatingível porque decidiu eliminar da sua vida o vício da reação imediata. O estoicismo, neste ponto, é pura arte. Não se trata de vencer o outro, mas de não ser vencido por si mesmo. Cria, então, um hábito simples. Diante do atrito, respira, caminha, escreve, observa. Não és obrigado a responder no tempo do outro. Tens o direito de refletir. São essas pequenas lições, vividas no cotidiano, que moldam o ser humano que permanece firme enquanto o mundo oscila. E quando finalmente falares, que tuas palavras sejam como água limpa, e não como lava. Pois há uma força ainda mais sutil na serenidade, a de transformar o ambiente inteiro com o peso da tua presença. E é nessa presença que tua comunicação ganha poder. Segundo, mantenha a paz também no discurso. Quando falares, que tua voz não carregue o peso da raiva, mas a leveza da razão. O homem que grita revela sua fragilidade. O que fala com calma revela sua força interior. João, líder de sua comunidade, compreendeu que gritar é fácil, mas guiar com serenidade exige um emocional forte. Suas palavras não apenas apaziguavam conflitos, elas impunham respeito sem agressão. Como ensinava Marco Aurélio, quem domina a si não precisa dominar o outro. Ser calmo diante da crítica não é submeter-se, mas transcender. O insulto que encontra serenidade como resposta se desfaz como fumaça no vento. Quando te dirigires ao outro com respeito, mesmo quando não o recebes, mostras que já eliminaste da tua vida a necessidade de provar algo. Epicteto diria: não é o que te dizem que te fere, mas o julgamento que tu dás às palavras. Se controlas tua linguagem, controlas teu destino. E isso é um dos maiores hábitos que um sábio pode cultivar. Torna tua comunicação um reflexo do teu estado interior. Fala pausadamente, escuta com atenção e escolhe tuas palavras
como quem lapida uma pedra rara. Quando fores criticado, busca compreender antes de rebater. A pessoa que escuta profundamente se torna irreconhecível diante de um mundo viciado em interrupção. E quanto mais dominar essa virtude, mais perceberás que muitos conflitos morrem antes de nascer. Mas há uma virtude ainda mais elevada do que falar com sabedoria: saber o que não merece sequer ser ouvido. Terceiro, seja imperturbável diante das opiniões alheias. Há coisas que merecem tua atenção. Outras não passam de ruído. A sabedoria está em distinguir entre uma e outra, e não se deixar arrastar por tudo que chega aos teus ouvidos. Amanda, professora de alma sensível, era ferida por críticas vazias, até que aprendeu, com as lições de Marco Aurélio, que nem toda pedra merece resposta. Desde então, ela passou a eliminar da sua vida aquilo que não edifica, tornando-se emocionalmente forte, quase irreconhecível, diante dos que antes a abalavam. A indiferença, para o estoico, não é frieza, é proteção. É saber que aquilo que não depende de ti não deve comandar teus sentimentos. Se alguém te julga, mas tu sabes quem és, por que dar valor ao eco de vozes desatentas? O hábito de ignorar o desnecessário te aproxima da verdadeira liberdade. E quanto mais praticas esse distanciamento interior, mais teu mundo se organiza do lado de fora. Para cultivar essa virtude, exercita a arte de não reagir ao que é pequeno. Ao invés de consumir conteúdos que te inflamam, lê os pensamentos de Marco Aurélio. Caminha em silêncio. Escreve o que de fato importa no teu dia. Assim, tua mente se torna solo fértil apenas para o que tem raiz. Tuas emoções param de balançar, conforme o vento da opinião alheia. E ao fortalecer esse filtro interno, te aproximas de uma excelência que não grita, mas brilha. E falando em excelência. Quarto, coloque honra até nas tarefas mais simples. Há momentos em que a melhor resposta não se dá com palavras, mas com postura. Quando fores alvo de desrespeito, não tentes provar teu valor. Mostre-o. Rafael, arquiteto de espírito firme, era frequentemente criticado por aqueles que não compreendiam sua visão. Em vez de debater, ele aprofundou sua arte, aprimorou seus projetos e, com o tempo, tornou-se irreconhecível até para seus detratores. A excelência, quando cultivada com calma e persistência, cala qualquer ataque. Sêneca dizia que a virtude não precisa de plateia. Quando colocas tua energia em ser, e não apenas parecer, tu te tornas blindado por dentro. Cultiva o hábito de entregar o melhor, mesmo quando ninguém está vendo. Ao fazeres isso, tua vida se torna um espelho do teu estoicismo. As críticas perdem força diante da tua grandeza silenciosa, porque a competência fala no idioma que todos entendem, até os que te ignoram. Responder ao desrespeito com virtude é um ato de coragem rara. Quando tua vida se alinha com teus princípios, o mundo nota, ainda que em silêncio. Tu não precisas argumentar quando tua conduta carrega lições. Se te insultarem, responde com obras. Se te subestimarem, responde com resultados. Ser bom no que se faz é muitas vezes o golpe mais gentil e mais certeiro. E para que essa excelência seja constante, é preciso voltar-se para dentro. Quinto, torne-se íntimo da sua própria mente. Nenhuma fortaleza é mais impenetrável que a de quem conhece a si mesmo. Júlia, médica dedicada, sempre foi sensível às críticas, até perceber que o problema não estava no mundo, mas na forma como se via. A partir das reflexões de Marco Aurélio, ela iniciou o hábito de escrever todas as manhãs suas emoções, dúvidas e certezas. Essa prática, singela e poderosa, fez dela alguém emocionalmente forte, quase irreconhecível diante da mulher que era antes. O estoicismo a ensinou
que a mente precisa de limpeza diária, como o corpo. Buscar o autoconhecimento não é um luxo filosófico, é uma necessidade prática. Quando compreendes tuas fraquezas, aprendes a proteger teu ponto vulnerável. Quando reconheces tuas forças, deixas de mendigar validação. A escrita, a leitura de autores como Epicteto e o silêncio intencional são aliados para quem deseja eliminar da sua vida as reações automáticas. Saber quem tu és é o primeiro passo para agir, e não apenas reagir. Para começar, crie o hábito de te perguntar: por que isso me afetou? E escreve a resposta com honestidade brutal. Tira 5 minutos por dia para refletir sobre tuas ações, teus erros, teus acertos. A mente que não se examina vira refém do mundo exterior. E o curioso é que quanto mais te conheces, mais compreendes o outro, e menos te abalas com o desrespeito. E ao dominar a si, algo muda no mundo ao teu redor. Agora me diga com sinceridade: quantas dessas atitudes você já pratica no seu dia a dia? Quantas vezes você escolheu a calma em vez do confronto, a excelência em vez da vingança, o silêncio em vez do grito? A verdade é que o mundo não vai mudar por você, mas você pode mudar a forma como responde ao mundo. E isso, meu amigo, muda tudo. O estoicismo não é uma ideia bonita. É um caminho de ação real, de hábitos diários, de força invisível. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai assistir e esquecer? Ou vai aplicar e se tornar irreconhecível diante dos que tentam te provocar? Você quer respeito? Então seja digno dele, todos os dias, nos pequenos gestos. Comece hoje, nem que seja com uma pausa antes de reagir ou com uma reflexão antes de dormir. Isso já é um marco. E se você quer continuar recebendo lições que fortalecem seu emocional e te tornam blindado diante do caos, se inscreva no canal e ative as notificações, porque isso aqui é só o começo.